extremos estão em alfa e beta, respectivamente. Qual que vai ser o lugar geométrico? Vocês conseguiram entender o que ele está pedindo aí? Falou, considere dois planos. Se for dois planos paralelos, qual que é o lugar geométrico que você vai ter? Pensa aqui, ó, uma reta, uma reta, uma reta, uma reta. Você tem um pá, uma face, que vai ficar, pensa assim, ó, dois planos paralelos. Certo? Você tem essa reta, essa reta. Se eles são paralelos, essa medida é igual a essa medida. Você tem aqui um pá. Ops, caiu. Eu subi mais esse trem. Tá saindo ali, não? Aí. Aí. Então vamos lá, ó. Vamos pensar assim. Peguei esses dois planos aqui paralelos, certo? Dois planos paralelos. Tá? Eles vão manter uma mesma distância. Então peguei esse plano paralelo, esse outro plano paralelo. Que figura que vocês estão vendo ali desenhada por esta reta dessa mão e por esta reta dessa mão na interseção do plano da mesa? Vai formar um. Qual figura que formou ali? Ah, um quadrado, professor. É, se fosse todas as distâncias iguais, né? Certo? Então você vai olhar desta forma. Aí vai escrever o que você acha que formou e qual é o lugar geométrico. Ou seja, vai manter as distâncias. Então você tem um nome para esse lugar geométrico. Nem sempre essa distância vai ser igual a essa. Certo? Então, se ela não vai ser igual a essa, a gente dá o nome de... Qual que é o nome que a gente dá? De quadrado? Como? Não ouvi. Vocês entenderam? Vocês conseguiram enxergar isso que eu coloquei aqui? Eu tenho dois planos. Ele fala, ó, considere dois planos, alfa e beta paralelos. Aí ele fala qual o lugar geométrico dos pontos médios dos segmentos cujos extremos estão em alfa e beta. Então, beleza, formei essa figura aqui, certo? Isso daqui é distância, é tudo 90, ok. Não necessariamente esse lado é igual a esse lado, tá? Essa daqui é igual, aqui também por construção. Se eu pego nesses dois extremos, um ponto médio, vou chamar de M, ele deu o nome lá? Não, né? Vou chamar de MN. E N, qual que vai ser o lugar geométrico que mantém todas essas distâncias? Se eu tenho o plano que sobe infinito passando por esses dois pontos e o plano que sobe infinito passando por esses outros dois pontos, por esses dois pontos eu vou ter o quê? Um outro plano. Qual a característica deste plano? Ele é um plano paralelo a alfa e beta. Tá? Então, o lugar geométrico é um plano paralelo, neste caso,
é um plano paralelo ao lugar geométrico, perdão, é um plano paralelo aos planos alfa e beta, tá? Então, o lugar geométrico nesse caso vai ser esses caras. Então, eu penso esse cara aqui como sendo o plano alfa, esse cara sendo o plano beta, lembrando que vem infinitamente. Esse e esse vai formar um plano, vamos chamar de gama, certo? Então, eu vou ter um plano gama. Então, o lugar geométrico formado pelos pontos médios da distância entre os planos paralelos alfa e beta é um plano gama que é paralelo, respectivamente, a alfa e beta, mantendo essa distância sempre igual, porque são pontos médios, tá? Esse plano foi definido a partir dos pontos médios, tá certo? Então, um plano paralelo a esses caras aí. Então, aqui vai ser também medida de distância, tudo 90 graus. Tudo 90 graus. Tá certo? Aí a gente tem que escrever. Esse é o 21, né? O que mais que ele pede? Examine todas as possibilidades, todas as possíveis posições relativas de alfa e beta. Ah, ele não falou que alfa e beta é paralelo. Tá, enfim. Beleza. Tá, então a gente supõe, eu já parti supondo, né? Supõe eles paralelos, eu vou ter um plano, lugar geométrico do plano paralelo, tá? Então, se eles forem secantes, então pensa, eu tenho aqui a interseção de alfa e beta dada dessa forma. Dois planos secantes, certo? É mais fácil. Assim. Então, dois planos secantes. Se eles são secantes, eles vão ter essa reta ali em comum, certo? Então, eu tenho dois planos secantes. Se esses dois são dois planos que se encontram em uma reta, tá? Como que eu vou construir o resto? O resto ele fala para a gente fazer o seguinte: qual o lugar geométrico dos pontos médios dos segmentos cujos extremos estão em alfa e beta, respectivamente. Então ele fala, então aí a gente vai ter que construir, né? Nesse caso, agora a gente vai ter essa reta de interseção dada aqui, no caso de ser secante. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. E ela secante, não estou conseguindo entender como que eu vou olhar qual o lugar geométrico dos pontos médios dos segmentos. Ah, tá. Então vou ter que tomar um ponto P aqui e um ponto Q nesse outro plano. E aí eu vou olhar para o segmento PQ, certo? E aí aqui nesse segmento PQ eu pego o ponto médio. Ah, beleza. Então, ok. Então peguei esse ponto médio aqui. Qual que é o lugar geométrico? Então vamos tentar visualizar, né? Se eu pego esse ponto e eu olho para o ponto médio, então ele vai ter que ser. Perceba aqui, ó. Qual que vai ser a... Vamos olhar assim para ficar fácil de visualizar para vocês conseguirem me responder. Qual que é a característica de... Vamos fazer aqui, ó, na folha, ó. O que vocês lembram quando eu coloco esse desenho aqui, ó? Se eu chamar aqui de alfa, aqui de beta, aqui de gama. O gama está representando quem? Ele é uma... Qual a reta que divide o ângulo em partes iguais? Do C3? Isso. Então, o lugar geométrico... Agora pensa na questão de plano. Eu tenho um plano beta vindo aqui, um plano beta vindo aqui e um plano gama vindo aqui. Esta região do plano gama, ela é uma região que mantém essa característica, onde
a distância, se eu tomar um ponto P e um ponto Q, e eu olhar esse segmento PQ, essa distância se mantém. Se ela se mantém, o ângulo se mantém. Então, esse cara aqui, ele vai para qualquer ponto que eu tome, ele vai ter que manter esta proporção. Se eu tomar outro ponto aqui, ele vai manter esta distância, certo? Essa medida, tá? Então, esse cara aqui, ele vai ser o plano que contém a bissetriz do ângulo que a gente não nomeou, mas a gente pode chamar esse ponto aqui de O, né? Do ângulo POQ, tá? Então, pode ser visto dessa forma aí. Então, percebe que não, nem tudo tem nome, tá? Nem, por exemplo, a região geométrica que a gente viu era o quê? A região dos planos, do plano paralelo aos planos alfa e beta. Foi essa região que a gente encontrou aqui. Aqui, né, no caso secante, o lugar geométrico é o lugar geométrico onde ele vai manter os ângulos com a mesma medida, ou mantendo a mesma distância, tá? Então, a gente tem que escrever isso daí. O que a gente tem na nossa representação, a gente tem que passar na forma escrita, tá? Para que entenda. Então, não necessariamente a gente vai dar um nome, tá? Às vezes, a gente tem um lugar geométrico que tem um nome lá, e a gente fala, ó, esse daqui é o lugar geométrico do círculo, né? Forma um círculo. É um lugar geométrico que forma uma esfera. É um lugar geométrico que eu tenho um paralelogramo, e assim por diante, tá? Então, não necessariamente a gente vai ter um nome para dar, mas a gente tem que explicar o que está acontecendo nessa representação espacial. Nesse caso que ele fala aqui, examine, né? Então, você examina as possibilidades. O plano pode ser paralelo, o plano pode ser secante. Se o plano for coincidente, aí ficou o próprio plano, né? E vem a parte de paralelo também. Qual outra possibilidade que a gente tem? Não tem mais, né? Então, planos ou são paralelos, ou são secantes, ou são coincidentes. Coincidentes, ele cai na parte do paralelo, né? Então, não tem variação. São só duas. Secantes ou paralelos. 22. Dado uma reta secante, um plano alfa e um ponto P. Então, peraí. Vamos tentar pensar. Esse plano da folha é alfa. Eu vou pegar uma reta. Tomar aqui, por exemplo, essa régua aqui. D22. Uma reta R secante, plano alfa em um ponto P. Então, eu tenho aqui um ponto P e uma reta secante nesse ponto. Certo? Exterior a R e a alfa. Ah, não. O ponto P não está em alfa, né? Então, calma aí, ó. Eu não entendi. Dado uma reta secante ao plano alfa. Ah, tá. Então, vamos falar que esse ponto aqui é um ponto Q. Certo? A interseção entre alfa e R é um ponto Q. Aí ele fala para a gente pegar um ponto fora do plano alfa e fora da reta R. Então, pega um ponto aqui no espaço. Certo? Aí ele vai falar para a gente... 22, isso. Diga como construir um segmento cujos extremos estão em R e alfa, cujo ponto médio seja P. Aí, esse daqui vocês vão ter que dizer os passos, né? Ó. Então, eu quero um segmento que esteja... Cadê? Diga como construir. Você vai me descrever o processo
onde eu tenha os extremos na reta R e no plano alfa. Então vamos pensar assim, ó. Eu vou pegar